boa tarde a todos. Primeiro, tenho que agradecer a Romana, que eu estou de afastamento, porque estou com um bebê de 2 meses. Então, se não fosse ela, eu não tinha como fazer essa apresentação. Esse é um trabalho que a gente já está envolvido. Eu estou diretamente envolvido há 7 anos, mas é um trabalho coletivo, onde todo o nosso setor trabalha. Os autores são o Saulo, o Anderson e o João Batista, e nós temos a participação da parte externa, que é o IMLD, que é o Instituto Fiocruz Amazônia, o Dr. Joaquim e a bióloga Silmara, bem como o apoio da DIV. Temos o núcleo de Geotecnologias Singel, que é um grupo multissecretarias, e um apoio muito especial dos técnicos Viviane Garcia e Thiago Lima, da Secretaria de Planejamento. E aí os apoios das estagiárias, que todas fazem o nosso trabalho, aquele trabalho mais rápido e braçal possível e imaginável. Então, o tema é o processamento para identificação de criadouros crípticos, e aí tem o conceito do que é o críptico, aquele que a gente não conhece, não é crítico, é crípticos. Então, a gente começou a usar essa ferramenta, que é uma ferramenta apaixonante, que podemos usar muito na saúde, e eu acho que a gente até usa muito pouco na saúde. E a gente está utilizando isso para o controle, especialmente de dengue. Então, a gente não precisa falar sobre a importância das arboviroses. Mosquito da dengue é o animal com maior letalidade no mundo. Todo mundo tem medo do leão, todo mundo tem medo do tubarão, mas o mais letal acaba sendo o Aedes aegypti. Até 2017, a gente pode dizer que não tinha Aedes aegypti em Joinville. Tinha presenças pontuais, mas não tinha uma colonização de Aedes aegypti em Joinville. Isso começa em 2018, 2019, que há uma inversão. A gente tinha antes o Aedes albopictus, o Aedes aegypti pega e muda essa população, e a gente fica vulnerável às arboviroses transmitidas por Aedes aegypti. Isso, nós temos um artigo feito junto com a Silmara, mostrando como isso aconteceu em Joinville. E uma vez que a população de Aedes aegypti se estabeleceu, começaram, um pouco tempo depois das incidências de dengue. Então a gente tem essa incidência crescente de dengue, que vai de uma incidência de 1.000 para 7.000. Lógico, além de dengue, temos zika, chikungunya, que está batendo na nossa porta. Então, há uma possibilidade de ter uma epidemia de zika, uma epidemia de chikungunya, ou um outro subtipo de dengue, que chegue na ordem de todos eles somados no mesmo ano. Então, se a gente tiver o olhar de Cassandra, talvez a gente esteja falando num cenário, num curto espaço de tempo, de uma epidemia de zika, chikungunya, ou mesmo um outro subtipo de dengue, na ordem de 15.000 casos por 100.000 habitantes. É um dado bem preocupante. Pode passar? Então, aqui é um pouco do conceito, do que a gente trabalha. Então, o que a gente tem que ver sempre é a parte da biologia do vetor e os sistemas de controle. Então, aqui a gente tem que saber onde está o vetor, fazer essas medições, a gente tem que saber onde está o doente, a gente tem que saber como controlar, que tipo de criadouros aquáticos esse animal ele está utilizando. E aí, para isso, a gente tem que usar ferramentas que possibilitem essa análise. Então, o que a gente tem? Isso, de modo geral, nossa, a gente tem muito dado, mas não temos muita informação de qualidade. Então, aqui é uma região que a gente fez da área de estudos, a gente pegou uma área de estudo mais focada aqui, na realidade o trabalho começou em geral, mas a gente acabou pegando uma área de estudo na região central, que na realidade era um TCC de uma estagiária, com um objetivo, e a gente atirou numa coisa e acabou acertando em outra. A gente estava trabalhando com bocas de lobo, e a gente acabou acertando em depósitos crípticos. Então a gente teve, na época, uma troca de mensagens com o Ministério da Saúde, e mostramos o que a gente já estava fazendo de geoprocessamento, e eles mandaram material para a gente. Olha, dá uma olhada nesse material que a gente está tentando traduzir para a realidade brasileira, e acho que vocês vão se encaixar nisso. Como eu disse, aqueles nomes ali, todos pareciam um monte na primeira slide, é um pouquinho nome, porque a gente tem envolvido diretamente nesse trabalho 14 agentes de endemias em campos, 3 agentes de endemias em laboratório, 2 estagiários, eu que sou engenheiro sanitarista, e é muito trabalho de campo. A gente tem uma rede de armadilhas desse tipo aqui, que é um pneuzinho, vocês já devem ter visto, que tem uma dessa a cada 300 metros na cidade. E aí, esse pessoalzinho aqui de moto, verãozão, 40 graus, eles estão então coletando dados, inverno, com chuva, eles estão coletando dados, que vai vir para o laboratório,
vai para o sistema que é o vigilante do governo do estado, e aí temos o dado, porém não temos a informação. Conseguimos, por isso que a gente bota até a DIV e as parcerias ali com a Fiocruz, junto com a Fiocruz convencer a DIV a gente conseguir extrair esse dado do sistema para a gente conseguir fazer esse tipo de mapa aqui. Então, com esses mapas, a gente consegue determinar aonde tem mais mosquito. Mesma coisa a gente consegue fazer com os dados epidemiológicos, onde tem mais doentes. Uma vez que a gente identifica essas manchas de calor, a gente pode pegar facilmente a coordenada geográfica, vem aqui no Street View, ver o que tem aqui. E tendo uma olhada, a gente consegue identificar imóveis onde possivelmente tem depósitos crípticos que a gente pode priorizar. Em vez de a gente bater de casa em casa, vai já direcionado a achar onde está o problema. Fizemos um levantamento de imóveis crípticos na cidade de 267 imóveis com possíveis depósitos crípticos. Então, a gente espalhados em todas as cidades, lavação, borracharia, unidade de saúde, por incrível que pareça, e por aí vai. Classificamos eles, escola, condomínios, para daí depois fazer o trabalho de campo. Focamos especificamente nesse primeiro momento para ver se a metodologia de trabalho estava adequada, essa região aqui. E aí algumas coisas foram interessantes. O trabalho, a gente tinha uma área da Catarina, que era o TCC, a gente tinha uma área de controle, que era onde a gente não faria nada, só trataria esses depósitos. E aqui a gente tinha uma área de intervenção onde a gente trataria os depósitos crípticos e as bocas de lobo. E aí, houve uma melhora na área central e uma piora onde a gente inicialmente tinha visualizado que ia melhorar. O que aconteceu? A gente tinha mapeado muito bem os depósitos crípticos aqui e não tinha mapeado bem os depósitos crípticos aqui. Por uma graça divina a gente fez isso. Volta ali só um pouquinho. Essa imagem aqui tem uma cisterna muito grande aqui que a gente tratava e aqui era cheio de mato e tinha uma tampa. Graças a Deus não descobrimos esse depósito, porque senão a gente teria um acidente muito feio. Aqui também são captações de água de chuva. Isso aqui que a gente mapeou nessa região aqui é uma unidade de serviço de saúde muito grande, com seis habitats aquáticos muito relevantes. Pode passar. E aí aqui é o antes e depois. Então aqui a gente tinha mapeado os depósitos críticos em todas as regiões em 2022 e aqui em 2023 o resultado. Então aqui dá uma parte dinâmica de como funciona esse comportamento das manchas de calor. Então a gente vê uma redução na presença de mosquitos na rede de armadilhas absurda. Aqui tem uma coisa que é bem interessante, aqui houve uma piora até no batalhão. Então você teve uma mudança de uso na época das eleições, ali um pouquinho depois, então houve aumento de pessoas, aumento de resíduos, uma obra junto aqui, uma obra civil e uma obra de infraestrutura. E aqui é onde a gente achou aquele depósito críptico depois que a gente estava tratando do lado e não enxergou. Então a gente vê facilmente o resultado antes e depois, trabalhando só os depósitos crípticos. Isso daí foram depósitos crípticos tratados uma vez por mês com herbicida, só por mim e pela Catarina. Então, uma vez por mês a gente pegava o carro, tinha mapeado, a gente ia lá e botava o produtinho para matar as larvas e mosquitos. Nessa região praticamente não houve trabalho dos agentes de endemia de campo, teve os de monitoramento, mas não os de campo de tratamento, que eles estavam focados em áreas prioritárias, não estava tendo mais transmissão de casos. Então o resultado acaba sendo muito interessante, sem gastar tempo e recursos para ir de casa em casa batendo. Aí, aqui são o resultado do trabalho, as conclusões é que é uma ferramenta fácil de utilização, embora a gente está há muito tempo, ainda não tem muita metodologia estabelecida, padronizada para o Brasil. Na realidade, a gente está participando da elaboração dessas metodologias. Ela pode ser usada não só para esse agravo, então pode ser usada para febre amarela, pode ser usado para vacinação, pode ser usado para o que a gente pensar de possibilidades. Então a gente acaba tendo uma ferramenta muito interessante, ferramenta gratuita, o QGIS, porém o município tem uma ferramenta paga, que é o ArcGIS, um investimento de 4 milhões,
e que hoje a gente não tem acesso porque a nossa máquina não roda o programa da prefeitura. O que a gente faz? A gente usa as máquinas particulares, minha e da Romana, para conseguir fazer esse trabalho. Então acaba tendo essas potencialidades. A gente tem uma Ferrari na mão e está faltando a chave para a gente ligar. Pode mudar? É isso.